quase comprei croissant pra vir aqui fazer esse vídeo, mas eu falei, eu não vou fazer isso, que é capaz de eu perder os poucos seguidores que eu tenho. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não me conhece. O meu nome é Vânia, então dá um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilha com seus amigos. E toda semana tem vídeo novo por aqui. Se você viu os dois últimos vídeos aqui do meu canal, se não viu, eu aconselho ver e depois volta aqui, porque você vai entender mais o vídeo de hoje. E eu pedi para as pessoas comentarem, darem as suas opiniões, e conforme prometido eu falei que ia voltar aqui e discutir esses comentários e essa discussão que gerou em torno desses dois vídeos. Então, vamos pro vídeo de hoje. Eu falei do fato dos franceses não engordarem comendo muito croissant, muita farinha, e eu recebi um comentário falando que eles andam muito. Eu fiquei pensando sobre isso, eles não só andam muito, como eles fazem muito esporte. Transporte, a bicicleta, então realmente eles andam muito, eles se movimentam muito. O que a gente conhece? Uma academia, a galera lá puxando peso. Eu não vejo ninguém malhado, não vejo ninguém forte, eles são magros. Eles fazem, por exemplo, vão subir a montanha, eu tô olhando aqui porque aqui na minha frente tem uma montanha. Sobre as plásticas eu recebi um comentário, não faço mais plásticas porque não tenho dinheiro, ou não faço plástica porque não tenho dinheiro. Aí, sobre esse comentário, eu lembrei de outra coisa que são os dentes. Eu tava lá em Barcelona com o pessoal, com um grupo de brasileiros, e uma das brasileiras, ela falou uma coisa super engraçada que eu nunca esqueci, que quando ela tá no exterior, pra ela descobrir se a pessoa é brasileira, ela olha pros dentes. Gente, você já viu dente de brasileiro, assim, todos iguais? Ainda mais agora que todo mundo faz o dente branco, reto. Eu não acho que seja tão legal assim, mas nesse grupo de brasileiros, só eu, que não tinha, eu acho que o que? Lâmina no dente? Então assim, tá, é impressionante os dentes dos brasileiros. E aqui, gente, não é assim. As pessoas não dão tanto valor pro dente assim, nem aqui e nem no Canadá, muito menos no Canadá. No Canadá eu tenho uma teoria aí que é por causa do preço. É muito caro dentista no Canadá, muito caro mesmo. E quando as pessoas pensam, ai, todo mundo tem acesso a tudo, país de primeiro mundo. Mentira. No Canadá, que eu não sei ainda, mas no Canadá, se você não tiver dinheiro, você fica sem dente e pronto, acabou. Não tem discussão, não tem, o governo vai te pagar um implante. Gente, não existe isso não. Até gente que tem, assim, um pouco de dinheiro, tem dente ruim porque não quer gastar todo o dinheiro com dente. A gente sabe quando a gente encontra o brasileiro lá a 3 km de distância, porque antes de ver ele, a gente vê os dentes brilhando. A cena do pão de chocolate que a Emily come, se você não viu o vídeo, assiste o vídeo, e você tem que ver a série para entender também. É a cena que ela come pão de chocolate, que eu falo que ela se derrete. Eu quase comprei croissant pra vir aqui fazer esse vídeo, mas eu falei, eu não vou fazer isso, que é capaz de eu perder os poucos seguidores que eu tenho. Eu acho que esse negócio de comida ficou bem forte pra mim, assim, de comer comida com gosto, porque morando no Canadá por tanto tempo a gente perde um pouco disso. No Brasil a nossa comida tem muito gosto, porque a gente tem sol, tá tudo pertinho, e no Canadá, como um país muito frio, vem tudo importado, então as coisas perdem o gosto. Gosto de fruta, de legumes, mesmo essas coisas bem básicas, não tem muito gosto. Talvez no outro vídeo eu venha aqui comer um coração, mas dessa vez eu não tive coragem de fazer isso com vocês. Outra coisa, um pouquinho mais séria, sobre os garçons. Eu falei que aqui eles são muito diretos, né, que eu expliquei que não se paga gorjeta, que eles têm um salário ok aqui, que no Canadá eles recebem por gorjeta, por isso que eles te tratam muito direitinho, sabem, são bem agradáveis. E eu recebi alguns comentários de pessoas que discordaram quando eu falo, não importa qual assunto, eu nunca generalizo, assim, eu tento sempre falar, olha, esse é o meu ponto de vista, mas o meu ponto de vista ele pode mudar, como eu também deixo claro. Então, quando eu falei sobre os garçons, assim, eu sei que tem cliente chato pra caramba, eu já trabalhei em restaurante, já trabalhei em bar, já trabalhei em café, e eu sei como que é o outro lado também. Não tô falando que todos são assim, óbvio que você vai encontrar pessoas incríveis aqui, ou pessoas horríveis lá do lado de lá, mesmo recebendo gorjeta. Não quanto melhor é só uma diferença que eu senti, e que pra mim até agora faz sentido. Lá na série, pra quem viu, sabe que eles fazem uma brincadeirinha com banho, né? Que quer dizer que francês não toma muito banho. E assim, gente, eles tomam menos banho do que a gente, por exemplo, do que brasileiro. Mas o canadense, eu sempre falo do Canadá pelo fato de eu ter morado lá também, eles também tomam menos banho. Eu já falei em um vídeo meu, que eu vou deixar o link aqui, que as pessoas não entendiam por que eu tomava banho pra dormir. Pra que você toma banho pra dormir? Não faz sentido, você não tá indo pra lugar nenhum, você tá indo dormir. Pode falar o que for, mas é cultura, vai fazer o quê? Ninguém tá falando que as pessoas são fedorentas, nada disso.
mas a cultura de tomar banho antes de dormir aqui não existe, assim. E no Canadá também não, existe no Brasil. Da onde que vem isso? Não sei. O Brasil é mais quente? É. Mas mesmo aqui, que não é quente, eu não consigo dormir sem tomar banho. Mas esse negócio do banho, assim, vai ser forever and ever um ponto de discussão, porque vai sempre existir. E a história que não tem banho, mas todo mundo cheira super bem, muito perfume, não tem nada disso não. O perfume é que não é tão barato quanto a gente acha que é, e também não é todo mundo que usa perfume. Então não faz sentido uma coisa com a outra não. Mas assim, não tem nada comparado com o brasileiro, né, gente? A gente não tem dinheiro, a gente compra, sei lá, Neutrox pro cabelo. Eu usava Neutrox. Pra pelo menos ficar um cheiro, né, gente? Mas a gente sai de casa cheirando bom, né? Mesmo que você não tem dinheiro, né? Sobre levar mapas pra explicar pra estrangeiro onde que é o Brasil, não foi só comigo que isso aconteceu. Eu recebi pessoas, recebi comentários de gente falando que já teve que fazer isso sim. A França inteira cabe em Minas e a Inglaterra, ela cabe no estado de São Paulo. Como que você não vai precisar de um mapa pra explicar isso pra um europeu, por exemplo? É óbvio que a gente precisa explicar, gente, normal. Sabe a parte do meu vídeo que eu falei que um amigo meu que tinha uma namorada brasileira ouviu uma brincadeirinha de uns amigos, será que ela é mulher? Eu recebi alguns comentários tentando entender ou respondendo por que ele recebeu esse comentário como brincadeira. Antigamente eu lembro de ver muito na TV reportagens de gente que vinha pra cá de prostituição, inclusive travestis. Eu não tenho certeza, eu tô falando algumas opiniões que eu recebi e que faz um pouco de sentido, mas eu acho que o peso disso hoje é bem menor do que antes, mas talvez ficou aí de algumas décadas, alguns não sei quantos anos atrás, essa raizinha ainda ficou e algumas pessoas ainda fazem essa brincadeirinha com isso. Recebi comentário de mulheres falando que elas escutam que brasileiras são P pontinhos, não sei se o YouTube corta um vídeo que tem esse nome, no exterior, que elas são vistas como P pontinhos aqui no exterior. Esse assunto eu não sei falar muito sobre, porque eu nunca sofri esse preconceito, eu nunca ouvi nada próximo disso pra mim. Se a gente for tentar fazer um comparativo e falar que é por causa de roupa, gente, lá no Canadá as meninas usavam uns shorts pior que biquíni no Brasil e a gente não fala isso delas. Se tem mulheres que sofrem isso ainda, existe, mas eu acho que não é tão forte quanto talvez era. Talvez eles não falem na minha frente, nunca tiveram coragem de falar na minha frente. E também não sei nem como que eles iriam definir essa palavra, porque essa definição de palavra pode ter vários contextos e pode ser diferente para cada pessoa. Então o fato de falar, brasileira é P, quer dizer o quê? Quer dizer que quer dizer essa palavra, entendeu? Mas de um modo geral, eu acho que um cara tem orgulho de falar que a mulher dele é brasileira. Ele se sente assim, sou foda, tenho uma namorada brasileira, entendeu? Eu não sei, eu não sinto tanto isso não. Ainda bem. Mas se eu sentir e se eu ouvir, eu volto aqui pra falar. Falando em mulher, gente, eu recebi um comentário que fala que homem acha que mulher é ciumenta e possessiva. Eu falei, gente, da onde que saiu isso? Por que será que alguém acha que a gente, toda mulher brasileira, é ciumenta e possessiva? A única coisa que passou na minha cabeça pode ser que uma brasileira, por exemplo, mesmo que ela tenha um namorado gringo, ela vai andar de mão dada, vai abraçar, beijar, ficar pertinho, juntinho, entendeu? E o pessoal de fora, eles não fazem muito isso. Lá no Canadá, os casais, na maioria, eles nem de mão dada, eles andam. Então, eu não sei, a única imagem que me veio na cabeça foi da gente ser muito perto, fisicamente, assim, é meu. Na cabeça deles, na gente é normal andar de mão dada, mas talvez pra eles andar de mão dada tá prendendo, entendeu? É a única coisa que eu pensei. Se você tiver alguma outra ideia, me fala e eu agradeço. Gente, ainda sobre a língua, eles acham também que a gente fala espanhol, né? Eu já falei isso no outro vídeo. Só que quando você corrige e fala, não, a gente falou português, eles vão bater o pé com você e falar, mas é a mesma coisa. Mesmo que eles não saibam uma palavra em português ou uma palavra em espanhol, eles vão bater o pé com você que português e espanhol é a mesma coisa. Aí no final você fala, é a mesma coisa, que daí você consegue mudar de assunto rápido. Sobre biquíni, eu tenho que fazer um comentário. Sua namorada é brasileira. Ela tem marca de biquíni? Gente, eu fiquei pensando, será que eles pensam que a gente tatua o biquíni no corpo? Ou que uma vez que você tem uma marquinha do biquíni, ela nunca mais sai? Eu não sei o que eles pensaram, não. Não sei de onde que veio essa ideia. Mas fiquei pensando,
Imagina, 6 meses tá no inverno, faz 6 meses que não tem sol, que você não vê sol, que você tá de casaco, e a pessoa, você tem marca de biquíni? Aí você fala, sim, eu tatuei a marca de biquíni, porque se você não tem sol, como que você vai ter marca de biquíni, gente? Pra ter marca de biquíni, você precisa pôr um biquíni pro sol. E se não tem sol, não tem, tá frio? Enfim. E pra terminar o vídeo de hoje, eu queria dar uma dica de um filme que se chama Preciosa. Eu assisti ele no Netflix, ele não sei se ele ainda está no Netflix, é um filme francês. Por que eu tô dando a dica desse filme? Porque eu recebi comentários de gente falando, a França parece um horror do jeito que você está falando, e outras pessoas falando, gente, essa cidade é maravilhosa, ela é incrível, não sei o que, eu quero morar aí, eu quero visitar. E aí a ideia desse filme é para mostrar uma Paris de outro jeito, completamente diferente dos olhos do diretor do Sex and the City, né, na cidade de Paris. Então Paris, como todas as outras cidades, todas as outras metrópoles do mundo, Nova York, Barcelona, São Paulo, todas essas cidades, elas são incríveis. Se a gente quiser olhar o lado incrível dela, a gente acha e a gente olha, a gente faz uma série incrível. E se a gente quiser olhar o lado ruim, gente, a gente vai achar facilmente o lado ruim e a gente vai mostrar o lado ruim. E esse filme, Preciosa, ele vai te mostrar uma Paris de um jeito completamente diferente do que você viu na série ou do que a gente imagina sobre essa cidade luz. Então, só pra fechar, sim, a cidade é tudo aquilo que a gente vê na série e sim, a cidade é tudo aquilo que a gente vê nesse filme que eu tô propondo aqui pra vocês assistirem, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se vocês quiserem comentar, dar aqui os seus pontos de vista, fiquem super à vontade. Eu adoro receber feedback, eu acho que é assim que a gente cresce, que a gente melhora, né, a comunicação e o entendimento sobre várias coisas, inclusive cultura, cidades e etc. Esse é o vídeo de hoje, muito obrigada pelo seu tempo. Não esquece de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima semana. Um beijo muito grande.